Oi crianças, tudo bem? Vamos para a aula de história de hoje? Então, em história nós estamos lá na página 16 hoje. A gente estava primeiramente falando, da mão de obra escrava, já falamos um pouco sobre os indígenas também que aqui estavam. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vinda de imigrantes europeus. Vocês sabem que os portugueses foram os primeiros europeus, a chegar no Brasil. Mas vieram povos de vários lugares, até inclusive a gente está fazendo o trabalhinho de história, nota livre, em cima disso, porque nossos antepassados, nossos bisavós, tataravós, a maior parte deles veio de um continente europeu, asiático, ou até mesmo africano, e muitos de nós então têm uma descendência, desses imigrantes que vieram. E aqui então a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso já, auxiliando vocês no trabalhinho de história aí, da nota livre que vocês vão apresentar na quarta-feira. Então, a chegada de imigrantes europeus. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? Então, muitos por causa de guerras, na Europa, falta de trabalho, falta de alimentação suficiente, acabaram deixando os países em que nasceram para vir tentar a vida no Brasil com a esperança de retornar, aos seus países. Mas com a chegada aqui, com o trabalho aqui, muitos foram fazendo a sua vida, conseguiram arrumar um local para viver, fazer suas plantações, construir sua família, e acabaram ficando por aqui mesmo. Então, o que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar? Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ou seja, muitas pessoas, ao desemprego, conflitos internos e à pobreza. Conflitos internos, as guerras que aconteceram também, O Brasil recebeu muitos imigrantes no período entre eles italianos, ucranianos e poloneses, Então, observe aqui, imigrantes italianos chegavam ao porto da cidade de Santos e lá se dirigiam à hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam via trem para o interior de São Paulo, onde trabalhariam nas fazendas produtoras de café. Então, como vocês viram, na página anterior, ainda a gente estava trabalhando ali, que a mão de obra escrava, foi muito útil na produção, na colheita do café. Mais tarde, também aconteceu a abolição da escravatura, ou seja, acabou com a escravidão no Brasil. E aí o que acontecia? Essas pessoas livres, esses negros que tinham sido escravizados, muitas vezes acabavam perdendo o serviço para as pessoas que vieram de fora, para esses imigrantes também. Muitos deles, dessas pessoas que eram escravas, não queriam ficar nas fazendas, saíam das fazendas e iam para outro local, para os quilombos, e muitas pessoas que vieram de fora trabalhavam com esse produto também, e essas outras pessoas ficavam sem ter trabalho também para se manter. Então vejam aqui, muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era o esperado, e por isso diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Então eles ganhavam pouco, trabalhavam por pouco e não conseguiam pegar de volta o navio para voltar. Vejo que muitos deles, vinham com famílias, crianças pequenas. Como eu falei para vocês
Meus bisavós eram crianças quando vieram para o Brasil, eram pequenos ainda. E assim aconteceu com muitas crianças que vieram pequenos, né? Da Itália, da Alemanha e de outros países. E fizeram a vida aqui no Brasil. Com o fim da escravização africana, então, aumentou-se o número de propagandas incentivando a vinda de mão de obra europeia. As viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros, que então já não tinham mais os escravos, né, para trabalhar, e eles acabavam pagando então a viagem desses imigrantes para virem para cá. Mas quando eles chegavam às terras onde iriam trabalhar, os imigrantes deveriam pagar pela passagem da Europa para o Brasil e também pelas acomodações, roupas e alimentos que recebiam. Então eles trabalhavam, mas acabava que não sobrava muita coisa para eles. Eles só conseguiam pagar o que eles comiam, né, o que vestiam e o que eles tinham que pagar pela passagem que eles utilizaram para vir. Ao migrar, as pessoas levavam consigo sua cultura, modo de falar, de viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, o que aconteceu com muitos dos nossos antepassados, né? Então, aqui já tem um pouquinho da história, né, dessas pessoas que vieram de fora para vocês também discutirem em casa como que foi a vinda, né? Se a família conhece a história dos seus antepassados, para passar um pouquinho para vocês, para o trabalho de vocês, tá? Então, agora nós vamos lá no caderno de atividades. Então, na página 74 de vocês, agora nós vamos responder algumas questões aqui sobre o assunto que a gente viu. Então, após ler a imagem, na página anterior, responda as questões. Lembram das imagens que a gente viu aqui? Que a gente encontrou aqui no caderno de atividades da página 73? Nós tínhamos aqui, então, as pessoas escravizadas aqui, né, socando grãos de café em um pilão de madeira. Após ler a imagem na página anterior, responda as questões. Quem são os trabalhadores representados na imagem? Eram os imigrantes europeus já, colonizadores portugueses, africanos escravizados? Pensem. Escreva que atividades eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com o café no Brasil. Quais eram as atividades realizadas por eles? E que atividade está representada então nessa obra? Aqui ainda dos escravizados. Agora aqui diz, na número 5, represente por meio de desenho ou colagem de imagens um grupo de imigrantes europeus chegando ao Brasil. Lembre-se de representar o tipo de roupas, meio de transportes usados na época. Então, vocês podem ou procurar gravuras, né? Imprimir gravuras da internet, ou podem desenhar sobre aquilo que a gente viu ali na apostila, então, da página 16, né? Que nós estávamos vendo antes na aula, da chegada dos imigrantes, né? Como que eles vieram, que tipo de transporte eles usaram, vieram sozinhos, vieram com famílias. Então vejam lá, observe as imagens, preste atenção. Ou se quiserem desenhar, também podem desenhar, fazer a ilustração, ou recortar figuras, né, de revistas ou impressas para vocês colocarem aí, então, representando as roupas, o meio de transporte com que eles vieram, para mostrar os imigrantes chegando ao Brasil, então. E a questão 6 diz: escreva 3 motivos que fizeram os imigrantes europeus deixarem o local de origem, o lugar onde viviam, para tentar uma nova vida no Brasil. Então, nós vimos ali na apostila, né? Por que eles deixavam o país onde nasceram? O que estava acontecendo? Lembre-se também do que vocês estão fazendo lá do trabalho de história de vocês. Por que os seus antepassados vieram para o Brasil, certo? Então, vocês vão responder aí da página 74 do caderno de atividades, e essa questão também vocês vão postar para a prof, tá? Como tarefa da semana, então, de história. Daí vocês postam lá no Positivo On.
Então, até a próxima aula a gente confere o que vocês fizerem aí, tá bom? Até lá. Beijo.